Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Também não deixem de ser membros aqui, onde o pessoal tem informações mais detalhadas nos vídeos. Inclusive esse último aqui, informações bem detalhadas sobre o clima, chuva, temperatura e também alguma coisinha da Laninha no canal do Tempo, onde o pessoal pode ver, se informar nos grupos de membros. E os vídeos normais, né, onde o pessoal pode dar o like e compartilhar, e os shorts. E vamos agora ao nosso tempo que o tempo tem. Então, primeiro, no resumo do que está indicando essa situação da Laninha do Enzo. No contexto geral, o Oceano Pacífico está entrando na fase de Laninha no oceano, ou seja, água mais fria que o normal, já num patamar aí de 0,4, 0,5 negativo para menos. Esse trimestre, agosto, setembro, outubro, já indica a entrada em situação de Laninha. E essa entrada vai ser ao longo de todo o segundo semestre de 2025 e depois 2026 no começo. Então, esse ano, de novo, nós vamos ter uma safra 2025-2026 em situação de patamar de Laninha. Se é Laninha plena, com acoplamento da atmosfera, isso a gente deixa para pesquisa. O que importa é que os efeitos no Brasil, em termos de clima, serão característicos de situação de Laninha, ou seja, chuva bem irregular aqui no sul, a chuva chegando mais cedo no centro-oeste, norte e nordeste, não tem aquela água mais fria que o normal na costa do Brasil, na linha do Equador, ali entre a África e o Brasil, tudo isso já é um pouco diferente. Então, esse ano está se desenhando um ano diferente em relação ao que foi o ano passado. E vamos agora para ver como é que está o Enzo. Primeiro aqui, vamos ver a parte dos oceanos, como é que estão. Estamos aqui, ó, vamos dar um F5. Aqui, ó, nós temos o Nino 3 e 4. Ele está numa situação, deixa eu ampliar aqui o mapa, ele está aqui, ó, numa situação de 0, praticamente 0,5 negativo. Ele está no patamar de neutralidade muito fria, indo para a Laninha. Gradativamente ele já está, desde ali do final de junho, início de julho, quem tem ficado em patamar de Laninha, entre 4, 0,4 e 0,6 negativo. O Nino, vamos ver aqui, o Nino 4 deu uma subidinha, caiu. O Nino 1 e 2 deu uma subida, ele oscila bastante, ele está 0,1 positivo, 0,1, 0,2. E o Nino 3 está em torno de 0,3, 0,4 negativo, ou seja, está um neutro bem frio, já indo para o patamar de Laninha. Olhando aqui em profundidade, observem como vai mudando. Ó. Ele começou em junho com um patamar de quente, aqui é o agosto, agora vamos começar o primeiro mês, quando a gente quer não tem. Mas aqui, pegando o mês de agosto, vamos pegar aqui, vamos ver se ele vai colocar, vai. Aqui, ó, olha como estava quente em julho, foi esfriando, esfriando, ganhando força, e chegou em agosto, está aqui, ó. Tu vê que a evolução de junho para cá está o quê? Esfriando em profundidade, já em superfície, e recuando as áreas de água quente. Então está seguindo o que os modelos vêm colocando. Vamos colocar aqui, ó, os modelos estão colocando o quê? No primeiro trimestre, agosto, setembro e outubro. Olha como é que fica. Ampliando aqui, ó, nós temos aqui a escala e olha como é que está a situação. Ó. Toda a área aqui do Nino 3 e 4 e 3 está em quê? Está no patamar de 0,5 a 1, ou seja, uma laninha bem fraca começando nesse trimestre, agosto, setembro e outubro. E aqui na costa do Brasil, um pouco acima do normal e sumindo gradativamente essa área de água fria. Então, processo gradativo de formação da laninha no Oceano Pacífico, ou resfriamento, como o pessoal adora dizer. Setembro, outubro, novembro, mesma situação. Olha como é que fica o quadro. Completamente já com uma laninha formada. Aqui, ó, desde aqui, depois da linha data, aqui 0,5 a 1, de 1 a 2 abaixo do normal. Então, uma laninha bem robusta no trimestre setembro, outubro e novembro. E aqui na costa do Brasil, vai saindo gradativamente, ficando quase completamente neutro. Em relação à semana passada, no primeiro mapa não houve muita modificação, nesse mapa houve um pequeno atraso aqui. De resto, praticamente tudo igual. Vem se mantendo a intensificação do resfriamento do Oceano Pacífico num patamar de laninha moderada a forte. Aqui no período outubro, novembro e dezembro, nós temos o quê? Mesma situação. Aqui, ó, continua com a laninha moderada a forte, ó, meio a 1, de 1 a 2 abaixo do normal, e desde a costa aqui
do Equador, Peru, até depois da linha data. E aqui no Brasil, nada assim neutro, e na costa do Brasil, um pouco acima do normal. Então, estamos o quê? Entramos nesse período já de setembro, e outubro, novembro, dezembro, ou seja, de setembro a dezembro, estamos completamente no patamar de laninha no Oceano Pacífico. Esse quadro, o que vai impactar aqui na nossa região? Vai o quê? Tem um impacto aqui, ó, ligando aqui na América do Sul. Deixa eu só pegar aqui, pronto. Aqui, ó, na América do Sul, nós teremos o que já está indicando. Toda essa região aqui, a chuva vai chegando mais cedo. Rondônia, sul do Pará, Mato Grosso, a região aqui do Mato Piba também. Esse trimestre aqui é outubro, novembro e dezembro. Nessa época do ano, já vamos estar com chuva boa aqui para o pessoal iniciar o plantio ali em final de setembro, outubro no Mato Grosso, Rondônia, sul do Pará, algumas áreas ao norte, Tocantins, e provavelmente outubro e novembro já começa a permitir um plantio normal aqui. É seguir o calendário com cautela, ou seja, fazendo alguma, vamos dizer assim, algum escalonamento, alguma coisinha nesse sentido, para que possa o quê? A pessoa não ter problemas lá na frente. Não dá para plantar cedo demais, porque senão vai acabar pegando chuva na hora da colheita. Então, cuidado, sigam direitinho o calendário agrícola nessa região aqui do país, para que a gente possa ter o quê? Uma boa safra. Está sinalizando que a chuva chega mais cedo aqui em toda essa região aqui do Brasil e também do Mato Piba. Inclusive na Bahia, que ano passado foi muito ruim, está indicando uma situação boa esse ano. Nessa parte aqui do Nordeste, a pré-temporada de chuva vai ser numa situação melhor do que foi ano passado. Vai ter aquela irregularidade normal, mas está indicando uma pré-temporada de chuva bastante aproveitável, bastante boa nesse sentido. Aqui no sul é que preocupa mais a situação, onde nós teremos uma situação de irregularidade na chuva. No sul, o problema principal agora é o frio. Nós estamos com uma primavera que vai ser fria e tudo indica que o inverno vai se estender. Aquilo que a gente falou desde maio, não adianta plantar cedo. E tem gente que já tem milho saindo da superfície aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. É pedir para levar murro em ponta de faca. Não adianta. Gente, não é plantar 30 dias antes que vai colher 30 dias, 30 dias antes do período normal, que vai colher 30 dias antes. Não, não é essa conta. É soma de calor. Esse ano não tem soma de calor. O mês de agosto vai ser, tudo indica, mais frio que o normal. Dependendo de como fechar o mês de agosto, aqui em São Joaquim, como referência, pode ser o trimestre mais frio desde 1990. Esse ano o inverno está bem constante, o frio foi constante na segunda metade de maio, foi constante em junho, foi constante em julho e vai ser persistente também agora em agosto aqui no Centro-Sul. Então esse ano não é ano de tu antecipar o plantio. Quem não plantou, espere para a segunda quinzena de agosto ou primeira quinzena de setembro. Por quê? Porque não tem temperatura. O solo está frio, vamos ter muito frio ainda pela frente. E a chuva chegando mais cedo também aqui na área do centro-oeste e na área do sudeste, especialmente aqui partes de Minas. São Paulo, Mato Grosso do Sul para baixo pode ter uma irregularidade. São Paulo vai ficar bem dividido. A metade norte próxima a Minas numa situação, o centro-sul de São Paulo, centro-sul do Mato Grosso do Sul, mais parecido aqui com o sul. Obviamente que Paraguai, Argentina e Uruguai também. Quando a gente pega aqui no período aqui de novembro, dezembro e janeiro, nós temos o quê? Uma situação também favorável à laninha continuar, uma laninha moderada forte. Observem que vai estar toda essa área aqui de 1 a 2 graus abaixo do normal a projeção. E aqui não tem mais aquela água, uma anomalia negativa, está normal. E aqui na costa do Brasil ficou de normal a um pouquinho acima do normal. Então, está se desenhando uma situação clássica de laninha no segundo semestre de 2025, 2026. E aí, voltando aqui para pegar aqui, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, o auge do verão, nós ainda estamos com laninha. Tu vê que ela começa agora no trimestre agosto, setembro e outubro e vai até o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro. Então, praticamente todo o ciclo 2025, 2026 vai ser sobre situação de laninha. Quando a gente pega o último trimestre aqui, no janeiro, fevereiro e março, nós temos o quê? Já uma situação neutro-frio, mas ele está
meio que estável. A mudança foi pequena semana passada, mas vem ganhando força essa região aqui. Pode ser que ele até estique mais tarde. E aqui fica com temperatura normal na costa do Nordeste e um pouquinho acima aqui na costa do Sul. Olhando aqui em profundidade, nós temos o quê? Águas que ganhou um pouquinho de força aqui, ó, março e abril, mas não chega a configurar nada para a superfície. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, a fevereiro começou a aparecer água fria, até janeiro tem água fria. Olha aqui julho, ó. Lembra daquele mapa que eu mostrei aqui, ó? Esse aqui, deixa eu ver. Olha aqui como é que estava julho, chegou final de julho, foi ganhando força a água fria, ó. Final de julho, começo de agosto. E olha como é que está a projeção para julho, era com a água ficando na média mais abaixo. Não ficou exatamente igual, mas está seguindo esse caminho. Ganha força em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai perdendo em janeiro, fevereiro e fica neutro em março e abril. Então, nessa que está tendo agora, o que a gente espera? Para o sul, problemas de veranico mais acentuado entre novembro e dezembro, onde nós teremos aí uma situação mais favorável para a ocorrência de quê? Períodos de pouca chuva. Agosto e setembro vai ser chuva irregular. Outubro, eu acho difícil que ele dê algum problema em relação à chuva. Pode ter em alguns momentos algum excesso ou não. Nas bacias do Iguaçu, do Rio Itajaí, do Rio Uruguai, as bacias aqui hidrográficas sempre têm problema entre agosto, setembro e outubro. Independente de El Niño, Laninha ou neutralidade, tem que ficar atento na previsão de curto prazo, porque eventualmente pode ter algum problema com excesso de chuva. A diferença é que quando é o ninho é mais comprido e mais frequente. Quando é laninha é mais curto e menos frequente. E o neutro descamba para os dois lados. Como nós estamos agora indo para o patamar de laninha, se tiver algum problema não vai ser de longa duração, mas ele pode vir a ter sim, não está isento. Aí quando chegar outubro, novembro e dezembro, começa o quê? Os problemas dos veranicos, principalmente a metade do Paraná para baixo. E frio. O frio esse vai incomodar a gente até, aqui no caso do topo da serra, até dezembro. Nas áreas entre 800 e 1.200, até novembro. Nas áreas de 400 a 800 metros, entre final de agosto, de setembro, talvez finalzinho de setembro, começo de outubro. E nas áreas mais baixas, agosto e começo de setembro. Então o frio vai ser o principal incômodo agora, para o início da safra de verão. E obviamente para o pessoal também da parte de cebola e alho em relação a perfilhamento e florescimento. Agora o problema mesmo é as áreas frutíferas. O pessoal já vai ter que fazer combate à geada nesse fim de semana e semana que vem. Já há a possibilidade de um frio forte no final da outra semana, talvez no final de agosto, início de setembro, outra possibilidade de frio forte também. É um ano favorável para o frio. Então o pessoal tem que ficar bem atento nesse sentido. E depois planejar para que não pegue o período crítico da lavoura ali entre entre novembro e dezembro, que pode ter algum veranico. No sudeste e centro-oeste, um outro veranico até pode ter. O centro-sul do Mato Grosso, o centro-sul ali do São Paulo, são as regiões que têm talvez um pouquinho maior de problema, mas nada tão ruim quanto o sul. Já boa parte do sudeste, boa parte do centro-oeste, Mato Piba, norte do Brasil, está indicando uma estação chuvosa com uma certa regularidade. Vai ter um outro momento em que vai ter uma situação um pouquinho mais desfavorável para a chuva. Mas esse ano, por exemplo, a região de Irecê, oeste, a região do Mato Piba, tem tudo para ter uma situação de chuva muito melhor que foi o ano passado. Pode ter veranico? Sim, é difícil que não tenha. A área do sul do Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Goiás está indicando uma situação boa de chuva na maior parte do período. Vai ter um outro veranico também. E o Nordeste, por enquanto, está indicando uma situação boa de chuva quando chegar o período da quadra chuvosa, ali fevereiro, março, abril, maio, na região ali do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, interior do Pernambuco e norte da Bahia. Está indicando uma situação de estação chuvosa melhor do que foi o ano passado, uma irregularidade não tão acentuada. Então, de maneira geral, o Brasil está em situação boa na maior parte do país, com um probleminha aqui ou ali e um problema um pouco maior no sul. E as temperaturas que vão ser mais suaves entre o centro-oeste, sudeste e nordeste quando chegar o período quente. Aqui no sul também, em anos de laninha, o verão é mais suave. Ele é mais frio à noite e mais quente de dia, mas na média geralmente fica mais suave. Ano passado a gente teve esse exemplo. Dezembro e primeira metade de janeiro praticamente
não deu nenhum calorão. Foi fazer calor mesmo durante o mês ali em final de janeiro e fevereiro. E as geadas aqui na nossa região vão até dezembro, se duvidar até durante o verão também. Algum friozinho meio fora de época a gente vai ter. Ondas de calor forte, como nós tivemos em 2023, nessa situação são pouco frequentes ou pouco favoráveis. Geralmente é período curto, 3, 4, 5 dias depois já cai a temperatura. Então, está se desenhando um quadro favorável o quê? A Laninha na safra 2025-2026 com dados de hoje. É só o pessoal ir acompanhando todo sábado e também sejam membros. Ali a gente traz às vezes mais detalhes. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, um bom fim de semana a todos.